Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e hoje eu venho falar sobre o maravilhoso livro que conquistou meu coração, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins. Eu tenho que falar com vocês sobre esse livro. É uma situação emergencial. Eu gostei muito desse livro, eu falei com vocês, tanto no Twitter quanto no Scoob, enfim, e muita gente veio me falar que deixou de ler esse livro porque viu que muita gente não gostou, e de fato muita gente não gostou. Tanto que eu tava com expectativas meio baixas. Não baixas, mas assim, eu tava com o pé atrás, entendeu? Então assim, eu precisava fazer com que as pessoas dessem uma chance pra esse livro aqui, porque eu tô obviamente lendo atrasada, né? O hype já passou há um tempo, mas realmente pra mim é um livro que valeu muito a pena e que me fez querer reler todos os livros dos Jogos Vorazes. Inclusive, eu tava pensando em fazer vlog de leitura e postar aqui de cada livro dos Jogos Vorazes. Obviamente, eu não vou reler esse aqui tão cedo, mas eu vou fazer esse vídeo e reler os outros. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, então comentem aqui o que vocês achariam. E se vocês animariam, se vocês assistiriam, releriam comigo, enfim. Eu não poderia fazer uma leitura coletiva, porque eu tô meio cheia de coisa pra fazer. Só que eu poderia fazer esse projeto aí. Quando eu terminei de ler, eu fiz esse roteiro aqui. Não sei por que eu não gravei antes, coisas da vida. Então eu vou falar sem spoilers, tá? E depois eu acho que eu vou comentar um pouquinho com spoilers pra vocês lá pro final, mas eu aviso, tá? Não fiquem preocupados. E não se esqueçam de já se inscrever aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E ativem o sininho pra receber todas as notificações, porque o YouTube às vezes me gonga e deixa de enviar as notificações pra vocês. Já deem like também no vídeo, que me ajuda muito. E sigam o @chicletevioleta no Instagram, tá? Que eu adoro falar com vocês por lá. Sempre posto minha rotina, o que eu tô lendo. E é isso, vamos começar a falar sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Inclusive, que título, né? Que coisa complexa, que coisa difícil de falar, de gravar, porque eu sempre falava a Cantiga, não. A Cantiga de Pássaros e de Serpentes, mas aí é 12 dados, enfim, confusão, né? Bom, eu amo Jogos Vorazes, sou grande fã da saga, eu acho perfeito, maravilhoso, assim, eu acho realmente uma coisa que mudou minha vida como leitora, uma coisa que me marcou muito. E eu li há mais ou menos uns 9, 10 anos, faz muito tempo. Então, assim, foi uma coisa que me conquistou imediatamente, eu adorei. O primeiro vídeo, assim, meio que viral do canal, não viral, mas que vocês gostaram muito, foi A Hipocrisia dos Jogos Vorazes, que eu dei uma militada lá e falei sobre essa questão, toda a ideia política, a reflexão que a trilogia nos traz, que às vezes as pessoas esquecem, passam meio despercebido. Vocês gostaram bastante, eu gosto daquele vídeo, então assistam, vou colocar o link aqui na descrição. Então, quando eu soube que ia sair um novo livro, eu fiquei muito animada, eu fiquei muito feliz. Quando eu soube que era do Snow, que é o presidente dos Jogos Vorazes, eu fiquei meio assim, Eu definitivamente recomendo que você leia esse livro depois de ler a trilogia de Jogos Vorazes. Eu acho que você vai ter um outro entendimento. Eu não vejo por que começar por esse aqui, então fica já a minha recomendação. E você não precisa reler a trilogia pra ler esse livro aqui. Se você quiser, tudo bem, mas eu achei até mais legal reler depois de ler esse livro, tanto que eu tô planejando reler. E assim, eu acho que talvez as pessoas acharam que ia ter um outro Jogos Vorazes, que era outro personagem, que ia pra arena, né, que assim, definitivamente é uma parte extremamente legal, com muita ação na trilogia, então acho que as pessoas estavam querendo muito isso, e acabou sendo um livro político sobre desenvolvimento de um vilão, né? Então na trilogia a gente conhece o Coriolanus Snow, e é bom, né? O nome termina com Enas. Coriolanus. Imagina o bullying que essa pessoa não iria sofrer, imagina. Se ele fosse médico, ele seria um proctologista. A gente conhece esse presidente que é cruel, que é mau, que é corrupto, que é uma pessoa desprezível. Então, assim, é um vilão que acho que todo mundo odeia. E aqui mostra o porquê, o que aconteceu que ele se tornou essa pessoa. E aqui também vai mostrar um pouco sobre os primeiros Jogos Vorazes. Como é que isso começou, por que que isso começou, como é que as coisas foram desenvolvidas, como é que se tornou o que a gente conhece lá no 7º, 4º Jogos Vorazes, que é o que a Katniss Everdeen participa. Então esse livro, ele não é tão ação o tempo todo. Às vezes a gente tem partes mais lentas, então talvez o pessoal não gostou disso, mas foi um livro que eu li muito rápido. Bom, então aqui a gente vai conhecer um jovem Coriolanus, tá? Então o apelido dele é Corio e ele vive com a prima, que é a Tiger, e a avó, na casa dele, só que eles costumavam ser muito ricos antes da guerra com os rebeldes, né? Que a gente tem a Panem, que tem a capital e os 13 distritos, o 13º foi destruído, então só tem 12. E eles sofreram com a guerra, a capital foi cercada, então tinha muita fome, algumas pessoas tinham que recorrer ao canibalismo, cenas horríveis. Então a gente conhece esse Coriolanus que tá na família dele, né? Ele é órfão, ele perdeu os pais, e ele mostra o quanto que a família dele tenta mostrar pros outros que ainda tem dinheiro, que ainda é rico, que ainda tem prestígio, mas que na verdade passa fome, passa dificuldade, e ele tenta agir como se ele fosse
fosse ainda ou de uma família muito prestigiada, mas as pessoas não sabem da verdade, o que ocorre naquelas quatro paredes do apartamento dele. E a Tiger é a prima dele, que também é órfã, e é engraçado porque ela aparece no livro A Esperança. Eu só me toquei disso depois que eu terminei o livro e fui ler resenha. É a mesma Tiger que ajuda eles em A Esperança, e é uma estilista e tem feições de gato, eu acho muito assustador, na verdade, no filme eu fiquei tipo, gente, então como é que aconteceu isso? Como é que aconteceu essa ruptura deles serem muito amigos? E ela é basicamente assim, quem cozinha, quem faz as roupas, maravilhosa, eu achei ela fantástica. E a avó que tá meio no delírio, que acha que eles ainda são fantásticos, ela planta rosas, inclusive no inverno, ela canta o hino nacional de Panem todos os dias, enfim, eles ainda estão nessa tentativa de manter o prestígio e a glória que um dia a família Snow teve. E aí faz 10 anos que acabou a guerra, e aí ele estuda na escola lá, é um jovem de 18 anos mais ou menos, e vai ter o 10º Jogos Vorazes. Então, engraçado que quando eu comecei esse livro, eu achei que não ia ter uns jogos, né? Eu queria que tivesse, porque eu acho que são as partes mais eletrizantes, são as partes que você fica na ponta da cadeira, assim, tipo, socorro. Então, eu tava bem animada pra poder ler o que a Suzanne Collins escreve, porque eu acho muito diferente de tudo. E vai ter o 10º Jogos Vorazes, e o pessoal decide que vai ser bem interessante pegar os alunos e colocar eles como mentores do pessoal dos distritos, dos tributos. Então, eu fiquei, porque eu tava até imaginando no começo que o Snow iria para os Jogos Vorazes. Então, assim, porque eu realmente li só sabendo que ia ter o Snow. Aí eu vi que ia ter uns Jogos Vorazes, eu pensei, então o Snow vai ser um tributo? Mas eu pensei, gente, ele não vai ser um tributo. Então aí eu entendi que ele seria um mentor, ele que seria o que o Haymitch foi pra Katniss, só que no caso o Haymitch era um ex-tributo, ele não, ele é um estudante, assim como os colegas de turma dele, e cada um vai pegar um tributo pra ser um mentor. Então, dependendo da posição do tributo, tem um tributo garoto do Distrito 1, pessoal do Distrito 2, quanto mais rica a pessoa é, quanto mais influente, mais ela recebe um tributo com altas chances de ganhar. E logo no primeiro capítulo, o Snow descobre que ele ficou com a garota do Distrito 12. Eles ainda não sabem quem é essa menina, mas ele fica chocado, porque ele fala, nossa, eu peguei a garota, que é mais fraca que o cara, do Distrito 12, que é o pior distrito. Então, assim, alguém sabe da verdade, alguém sabe que eu não sou tão bam quanto eu tento parecer, e estão querendo me ferrar, e enfim. E pra ele é muito importante ser um bom mentor, e talvez até ganhar os Jogos Vorazes, porque ele teria mais chances de entrar na universidade, que é um sonho dele, enfim. E no começo, parece que, assim, eu esqueci um pouco que o Coriol era o Snow. Eu comecei a simpatizar com ele, eu comecei a acompanhar a vida daquele menino, comecei a acompanhar a fome que ele passava, os problemas que ele passava, a dor de ter perdido a mãe, que ele era próximo, e não querendo mostrar que ele realmente era, porque se mostrasse, as pessoas poderiam não ver ele do jeito que viam, então sofreu um preconceito. Então eu achei que de maneira alguma foi romantizado. A Suzanne Collins mostrou um personagem que é um coitadinho. Não, de forma alguma, até porque tem a construção dele ao longo dessas quase 600 páginas. Mas ela constrói um personagem que é simpático e um personagem que a gente, de alguma forma, quer acompanhar. Então eu achei genial isso, porque isso não é fácil de fazer. Eu acho que não é fácil você pegar um personagem que é odiado pelas pessoas e conseguir mostrar a perspectiva dele quando era jovem e o que ele passou, né, o que estava acontecendo. Então, de alguma forma, eu esqueci que era o Snow no começo do livro, porque ele é dividido em 3 partes, então na primeira parte eu tava totalmente esquecida. E eu queria que as coisas dessem certo, eu queria que ele se tornasse uma boa pessoa, tudo ficasse bem. E a gente simpatiza com a prima, a gente simpatiza com o amigo dele, que na verdade não é bem um amigo, ele não gosta muito do cara porque ele tem meio inveja, que é o Sejanus Plint, que ele é um cara que veio do Distrito 2 e os pais dele acabaram ajudando muito na guerra, enfim, então eles foram pra capital e são tratados como se fossem da capital. Só que o Sejanus sente muita falta do Distrito 2 e vive reclamando dos Jogos Vorazes, vive reclamando da capital. E o Snow, que tá passando por uma situação muito difícil, vê aquele cara rico reclamando e ele sente uma raiva, ele sente, poxa, que saco, esse cara fica reclamando, enfim. Só que o Sejanus não sabe da verdadeira situação dele. E o Sejanus é um garoto que ele tá tendo que compactuar com coisas que ele não concorda. Então eu entendo meio que o lado dos dois. Então somos apresentados aos tributos. Quem que vão ser os tributos? Então primeiro eu fiquei, meu Deus, eu nunca vou decorar o nome desse povo, não sei quem que é. Mas você acaba se acostumando e a gente conhece a garota, que é o tributo do Distrito 12, e ela é a Lucy Gray. E assim, o que dizer? O que sentir? Eu gostei muito dessa personagem, eu gostei muito mesmo, assim, ela é uma garota que na colheita ela já faz umas coisas que eu fiquei tipo, socorro. Ela é fantástica, ela é uma garota talentosa, ela é uma cantora, ela se veste toda de colorido, ela gosta de chamar atenção. Assim, ela é muito simpática, muito carismática, é realmente aquela personalidade de estrela. Ela é meio diferente da
Katniss, que é mais introvertida, que é mais na dela. E eu gostei muito das duas, eu gosto muito das duas personagens e me apaixonei pela Lucy Gray. E eu não fazia ideia pra onde que ia o livro, eu não sabia qual que era o objetivo da Suzane, eu não sabia o que ia acontecer nesses Jogos Vorazes, eu não sabia como é que seria essa relação do Coriol e da Lucy Gray, será que eles iam se dar bem, será que ela vai ficar com ódio dele? E ele tenta se aproximar dela pra ter uma boa relação de mentoria, até porque ele quer que ela chame a atenção nas câmeras, porque ele pensa, poxa, ela é magrinha, ela é fraquinha, ela não vai ganhar os Jogos Vorazes, tipo eu, né? Eu acho que eu usei pra mim não morrer. Mas ela tem um jeito legal, ela sabe falar, ela sabe cantar, ela sabe atingir o público, então a gente pode usar isso a nosso favor. Então ele vai tentando se aproximar dela de uma forma boa, e não vou contar pra vocês como é que vai ser essa relação, só sei que eu me surpreendi muito, eu nunca imaginei que as coisas que aconteceram iriam acontecer. Então essa primeira parte, a gente tem toda essa preparação pros jogos, a gente vê um protótipo dos Jogos Vorazes, como é que seria esse 10º Jogos Vorazes. Eu achei fantástico isso, porque no 7º, 4º, 7º, 5º, a gente vê uma realidade muito diferente. São jogos extremamente tecnológicos, muito bem desenvolvidos, que têm regras claras, que tem a Vila dos Ganhadores, enfim, totalmente diferente desses Jogos Vorazes aqui, que é super gladiadores, sabe? É uma arena que não tem nada de tecnologia e não tem ninguém forçando eles se encontrarem, enfim, é uma coisa de louco. Eu até fiquei assim, meu Deus. Então eu vi que muita gente não gostou muito, se decepcionou porque a gente não acompanha alguém que está dentro da arena, mas a gente acompanha quem tá assistindo. Então eu achei legal ter essas duas visões. A gente tem uma trilogia que mostra alguém dentro da arena e concordo que é mais legal, concordo que você fica muito mais angustiado. Só que eu achei muito legal também você assistir. Então eu achei fantástico. E a gente vai vendo como é que as coisas vão se desenvolvendo, as ideias que os alunos acabam tendo. O Snow tem muitas ideias para os Jogos Vorazes. Ele acha meio estranho isso tudo, mas ele quer impressionar os professores, então ele, né, começa a dar ideias, enfim, as pessoas gostam das ideias dele. E, cara, é muito legal você ver como é que foi desenvolvido e você vê o quão perverso é. E a ideia de algumas pessoas da capital que tentam justificar essa atrocidade e conversa sobre controle, sobre poder, até o próprio protagonista fala de que a coisa que ele mais gosta é poder. A Suzane, ela coloca de uma forma meio discreta, mas ainda assim escancarada, um cara controlador, tá? Extremamente possessivo. Então é muito interessante ver essas salpicadas assim da personalidade do Snow que a gente conhece na trilogia. Eu achei isso fantástico, porque eu gostava do protagonista, assim, imaginando que eu não soubesse quem ele seria no futuro. Eu gostei, eu achei um protagonista muito interessante de acompanhar. Ele tava comendo, eu queria saber o que ele tava comendo. Ele tava falando que como é que foi a noite de sono dele, eu queria saber, sabe? Eu me envolvi muito nessa história. Eu entrei totalmente, aquele tipo de livro que você não consegue largar. E nos poucos momentos em que você não está lendo, você só pensa nele. Só que ao mesmo tempo, às vezes ele fazia alguma coisa, ou falava alguma coisa, ou pensava, e eu ficava com o pé atrás. Sabe alerta vermelho? Quando você conhece uma pessoa, tipo, um interesse romântico, e essa pessoa fala ou faz alguma coisa que você fica meio, tipo, sabe, você fica com o pé atrás. Então é exatamente essa sensação que eu tive. Eu ficava torcendo pra que as coisas dessem certo no final, pra que ele virasse uma pessoa boa, só que eu sabia que não era isso que ia acontecer. Então é muito estranho você ler sabendo qual que é o final. Eu achei os Jogos Vorazes dessa época mais brutal, mais cru, mais perto do que realmente é o Pão e Circo e os gladiadores, enfim. Fiquei assustada, assim, fiquei, meu Deus, assim, é realmente muito chocante isso tudo. E aí, no final da segunda parte, aconteceu uma coisa que me chocou extremamente. Eu fiquei tipo, gente, isso não pode estar acontecendo. Você pensa, como que as coisas vão se resolver? A terceira parte, a parte que eu achei mais lenta, mais desconexa com as outras partes anteriores. Então, em alguns momentos eu ficava tipo, ai, aonde que isso vai dar? Só que aí depois começou a ser muito bom de novo, com um final frenético. E, meu Deus, o que foi esse final, sabe? O que foi esse final? Foi realmente uma coisa que me deixou deitada, pensando, olhando pro teto, tentando entender o que tinha acontecido, tudo aquilo que me foi dado, tudo aquilo que eu li. Eu fiquei muito, muito impressionada com aquilo. É aquele livro que você quer discutir com as pessoas, que você quer saber outras opiniões, que você pensa, será que eu entendi certo? Então eu gostei muito do final mesmo. Aqui se passa muitos anos antes do primeiro de Jogos Vorazes, mas você já tem algumas referências, uns easter eggs, que eu não vou falar pra vocês quais são, porque eu acho muito legal você ir lendo, se surpreendendo e descobrindo, mas a gente descobre a origem de coisas importantes. Então eu fiquei tipo, sabe, ai meu Deus, isso aí, eu conheço isso aí, sabe? Então é muito legal. E, gente, eu fiquei realmente extasiada com os easter eggs, as coisas em relação à trilogia principal, que eu fiquei, meu Deus, foi muito legal. É um livro que eu queria que tivesse milhões de páginas. Quando eu terminei, eu li uns 3 dias, isso aqui tudo. Então, quando eu terminei, eu fiquei perdida. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que ler, porque eu queria ler algo tão bom assim. Sabe aquele livro que você queria ter muito mais páginas? Eu queria saber de outros personagens. Eu queria saber do 11º Jogos Vorazes. Eu queria saber
saber mais sobre o Snow, porque aqui a gente só vê ele jovem, mas eu queria ver ele na vida adulta. Eu queria saber mais sobre as outras pessoas, porque eu achei fantástico. Achei muito bom do início ao fim. Eu não achei lento, eu não achei chato, eu achei uma leitura extremamente fluida. Eu gostei muito da construção dos personagens, eu gostei muito da parte política, que a Suzanne Collins sabe escrever muito bem, sabe desenvolver muito bem, e que eu sinto falta em outros livros. Até em Acotar eu falei isso, que eu sentia falta de algo assim, bem construído, uma coisa que você comprava, que fazia sentido. Então isso eu admiro muito na Suzanne. Só me mostra o quanto que ela é uma escritora muito boa e o quanto que eu vou ler qualquer coisa que ela publicar. Qualquer coisa que ela quiser vender de livro de Jogos Vorazes, eu vou ler, porque eu acho realmente ela muito talentosa, muito criativa, ela escreve muito bem, ela desenvolve muito bem. Você consegue entender as motivações dos personagens, mesmo se você não concorda com elas. Então eu gostei muito. Além disso, é incrível os plot twists, assim, como ela coloca às vezes um detalhe que você acha que não é tão importante, mas tudo é importante na história. Então é muito legal essa atenção que ela dá. Então eu fiquei chocada e surpresa muitas vezes. Eu ficava assim muito impressionada, que eu não achava que as coisas que aconteciam iam acontecer. E é muito legal realmente a construção do personagem. O livro é narrado em terceira pessoa, o que eu pessoalmente amo. Eu gosto muito mais de terceira pessoa do que de primeira pessoa, mas é aquele tipo de terceira pessoa como se fosse do Harry Potter, assim, você sente na cabeça do personagem, então você sabe o que ele tá pensando e você vê o quanto ele vai se transformando nessa pessoa aos poucos e depois tudo de uma vez. Sabe em A Culpa das Estrelas, que a Hazel fala que se apaixonou aos poucos, como se fosse dormir aos poucos e depois de uma vez só? É basicamente isso que acontece, sabe? Eu senti muito isso, eu senti que foi uma coisa assim, que você já ia vendo os sinais vermelhos, mas aí foi uma coisa tipo, que? Sabe? E o mais doido de tudo é que tudo que ele fazia, baseado em arrogância, egoísmo, possessividade, controle, né? Que ele é um cara muito controlador. Tudo isso ele tentava se justificar. Então eu pensava, gente, será que ele tá fazendo isso com más intenções? Isso especificamente? Ele é assim, é um cara que, um típico cara que se você tivesse um relacionamento com ele, seria um relacionamento abusivo. Sabe? Controlador e extremamente ciumento e, enfim, é um cara tóxico. Só que ao mesmo tempo ele tem certeza que o que ele tá fazendo é certo. Então mesmo o que ele acha, assim, ele pensa, putz, acho que isso não foi muito legal. Ele fica criando uma narrativa na cabeça dele que tenta justificar o que ele fez. E é muito doido isso, porque você tá na mente de um vilão. Eu adoro isso. Eu acho fantástico ler livros assim. De certa forma, eu ainda achei o final um pouco abrupto. O cachorro tá dormindo aqui. Que linda! Eu estaria mentindo se eu falasse que eu não estranhei um pouco, assim, a rapidez do final, essa transformação dele, como tem um pico, né? Como tem uma gota d'água. Assim, eu achei o final, tipo, meu Deus, já acabou. Eu queria mais, eu queria ler mais, mas, assim, pensando bem, eu não consigo imaginar um final melhor. Sério, minha cachorra tá roncando mesmo. Ela tá dormindo roncando. Desculpa, vocês vão aguentar o ronquinho dela, porque eu não vou acordar ela. Então, assim, de certa forma, eu gostaria de ter um pouco mais de informações. Eu achei que talvez poderia fazer um pouco mais gradual. De qualquer maneira, eu gostei muito. Mesmo não sendo a forma perfeita, eu gostei demais. Do início ao fim, tá? Só colocaria um pouco mais de páginas no final. Mas isso sou eu, né? Eu não sou escritora dessa franquia multimilionária. Então, enfim, eu realmente não sei o que exatamente fez as pessoas não gostarem. Eu até vou procurar direitinho umas resenhas negativas. Mas o que falaram de ruim eu não concordo. Eu não acho que foi lento. Eu acho que talvez as pessoas tinham expectativas diferentes pra esse livro. Talvez por eu ter visto as pessoas falando meio mal, eu fiquei com um pouquinho de pé atrás e me surpreendi muito positivamente. Mas eu acredito que mesmo se eu tivesse com altíssimas expectativas, como era quando eu soube que ia lançar, eu acho que sim, eu ia gostar tanto quanto eu gostei, porque realmente é um tipo de livro que me interessa muito. Com trama política, com ação na medida certa, com suspense, com um pouco de romance. É o tipo de livro que me atrai, é o tipo de livro que eu acho fantástico. E é um livro que eu fiquei pensando o que eu vou fazer na minha vida agora que eu acabei. Enfim, gente, pra Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu dei 5 chicletes e um coração de favorito. Não tenho como dar outra nota. Eu achei fantástico, foi um livro maravilhoso. Eu até pensei, né, se eu dava o favorito ou não, então inicialmente eu dei 5 chicletes. Mas depois eu fui conversando com as pessoas, o que você entendeu no final? O que você achou? E fui conversando. E eu via que eu pensava nesse livro vários dias depois de ter lido. Eu ficava pensando, eu ficava lembrando. É um livro que eu quero reler um dia. Então, assim, eu percebi, gente, esse livro é um favorito, sabe? Eu gostei muito. E é um livro que definitivamente eu recomendo pra quem gosta da trilogia. Não vá com expectativas de que seja um livro sangrento e todo tempo só uma arena, porque tem muito mais. Todas as palavras desse livro me interessaram. Tenho certeza absoluta que ele vai entrar na lista de melhores livros de 2021. Podem esperar que ele com certeza
certeza vai estar. Recomendadíssimo. Se vocês quiserem adquirir o livro, eu vou deixar o link aqui na descrição. E comprando pelo meu link na Amazon, você vai estar ajudando o Chiclete Violeta sem pagar nenhum centavo a mais por isso. Agora eu quero falar um pouquinho com spoilers, com o pessoal que já leu ou que não se importa com spoiler, por sua própria conta e risco. Eu tenho algumas coisas pra conversar com vocês e principalmente sobre aquele final. Então leia e depois volte pra assistir o resto desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E um beijo pra quem vai sair agora. Tchau, tchau! Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o que eu achei. Eu queria ter anotado direitinho tudo, mas eu vou lembrando. Beleza, vamos sem roteiro, vamos aí mesmo, é nóis. Parceria pra todos os momentos da vida. Não sei nem o que eu tô falando. Enfim, então primeiro, eu achei chocante o fato dele se relacionar com a Lucy Gray. Nunca em 1 milhão de anos eu acharia que isso ia acontecer. E eu fiquei, tipo, shippando os dois. Aí depois eu fiquei, não, gente, a Lucy Gray merece algo muito melhor. Porque quando ele começou a ficar com ciúmes aleatório dela, ficar, tipo, ela é minha, fiquei, gato, para. Assim, um típico comportamento abusivo, tóxico, então Lucy Gray não merece isso, ninguém merece isso. E ele tinha isso, né? Ele ficava falando, ai, nossa, que saco, cantando de novo, nossa, que música chata, sei lá o que, putz, que cara chato. Eu acho que se eles tivessem realmente engatado num relacionamento, enfim, cara, não ia rolar, entendeu? Ela ia sair fora, eu acho que, com certeza, tenho certeza absoluta. Se eles fugissem lá, com os rebeldes pro norte, enfim, eu acho que ia dar muito ruim. E eu achei ela uma personagem muito inteligente, eu achei ela uma personagem muito interessante, e eu fui representada por ela, porque eu iria me esconder na arena, esperar todo mundo morrer, e se eu fosse matar, seria algum modo muito indireto, tipo veneno, sei lá, eu não ia esfaquear a pessoa, eu não sou assim. Também não sou de envenenar, né? Não tô falando em situações de vida ou morte. FBI vai bater na minha porta. 40 minutos gravando, não sei quem eu sou. Então eu fui representada por essa mulher. Eu fui representada mais por ela do que pela Katniss. Eu gostei muito dela e eu fiquei com isso de, meu Deus, o que aconteceu com ela? Mas a gente fala do final daqui a pouco. Eu queria saber muito da Tiger, como é que foi que teve essa ruptura familiar, de que ela passou de melhor amiga do Coriolanus pra ser uma pessoa expulsa. E ele era um cara muito inteligente, né? Eu fiquei admirada com a inteligência dele, com a persuasão, com a manipulação que ele consegue fazer com as pessoas e o quanto que ele era uma cobra falsa. Então ele, pra mim, o pássaro aqui representa a Lucy Gray, canta, que é livre, que é colorida, que é maravilhosa, deusa. E a serpente é a cobra do Snow. Pra mim isso não tem dúvida. Só que engraçado como a serpente tá interligada na história da Lucy Gray. E o quanto que ele tinha raiva dos Mockingbird, dos tordos, ele ficava tipo, eu não aguento essas anomalias, sei lá o que. Eu fiquei tipo, o Bolsonaro. Então é engraçado o quanto que a vivência dele como pacificador, e eu acho que a Suzane devia ter trabalhado um pouco mais nisso, dele ver situações de violência, dele ter que bater na população, sei lá o que iria mudando um pouco mais rápido a personalidade dele. Então eu acho que se mostrasse essa ruptura mesmo, humana, dele ter que se virar contra os distritos, né, ver como inimigos, eu acho que iria ter uma construção um pouco menos abrupta. Porque eu achei, de certa forma, abrupto. A gente via, ai, te amo, e do nada, eu odeio você e tal, e sai fora e vou te matar. Foi literalmente isso. Então, pra mim, até parecia uma situação de paranoia. Primeiro que eu fiquei chocada quando ele teve que virar um pacificador. Mas quem vai ser o presidente? Quando ele falou que tava as coisas que ele fez pra ajudar a Lucy Gray nos Jogos Vorazes, que eu achei muito inteligente, inclusive, aquele pó, aquele veneno de rato, eu achei muito inteligente. Levar pó, veneno de rato no pó compacto, super 3 espiãs demais. Eu achei muito inteligente. Então, quando ele chega com as coisas na mesa e fala, você vai ser pacificador, eu fiquei, quê? Sabe? Então, essa parte foi mais chata, assim, pra mim. Eles indo ver os shows, e enfim. Aí, eles decidem que vão fugir. Eu pensei, coitada da Lucy Gray, fugir com esse cara. Nossa. E aí, quando ele acha as armas, né, que seriam usadas contra ele, aí ele pensa, eu não preciso mais fugir. Ele já tava incomodado com essa vivência aí de ter que sobreviver na selva. O que eu entendo, mais uma vez, representada, porque eu seria péssima e odiaria sobreviver na selva. E, gente, eles estavam indo pra um lugar que eles nem sabiam se existiam. E aí ele pensa, putz, não preciso mais fugir. E ele falou pra ela antes que tinha matado 3 pessoas já. Sendo que ela sabia só de 2, porque ele tinha traído os Sejanos, que eu achei horrível. Nossa, ele gravando a confissão dos Sejanos, que ia se juntar aos rebeldes. Aí eu falei, amigo, não dá pra te defender. Não dá. Foi péssimo. E aí foi horrível quando ele era enforcado, péssimo. E aí tem essa questão dos Mockingjays que cantaram enquanto a pessoa morria. E as últimas palavras dos Mockingjays iam recitando, todos iam falando, iam cantando e repetindo as palavras. E aí que veio a música Hanging Tree. Alô? Como assim? Chegou a Lucy Gray, tava cantando Hanging Tree. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo?
Que livro fantástico. Are you coming to the tree? Man who say they murdered three. Strange things that happen here, stranger would it be. Minha vontade era gritar, porque eu achei muito legal, achei fantástico e tinha a história explicando o Hanging Tree. Foi tão inteligente da Suzanne que eu achei que ela tinha pensado nisso antes. Fantástico! Mesmo não gostando de livro musical, porque eu não consigo ler aquilo e imaginar como música, foi incrível, assim, foi fantástico. E ela fala da planta Katniss também, eu fiquei, será que a Katniss é tipo neta? Não sei, tem essas teorias. Mas acho que não sei. E aí, ele fala assim, que já matou 3 pessoas, só que ela não sabia disso. E aí, ele falou, eu matei o meu antigo eu. Achei ótimo, né? Ninguém ia acreditar isso. Acho que ela juntou, né? 2 com 2 e pensou, putz, ele traiu os Sejanos. E aí ela vai embora, ela fala que vai procurar alguma coisa que eu não lembro, e ele fica tipo, meu Deus, aí parece uma paranoia. E eu acho que de certa forma talvez foi isso, que ele começa a pensar que, meu Deus, ela vai me matar, ela quer me matar, ela sabe que fui eu, e ela tava com esse plano, e ela é uma falsa e tal, e ele começou a ficar muito doido e começou a seguir ela com uma arma. E aí, na primeira vez, eu achei, gente, ela não sabe de nada. E deve estar louco, assim, paranoico. E depois eu reli o final e ela canta The Hanging Tree. Ele chama ela e ela canta. Aí ele é mordido por uma cobra e eu não sei se foi de propósito ou não. Enfim, mas ele chama Lucy Gray, você não quer falar comigo? E aí fala, a voz dela surpreendeu, surgindo repentino docemente no ar. E ela cantando The Hanging Tree. E aí que fica implícito, pra mim, que leu pela primeira vez eu não entendi, depois relendo eu entendi, que ela cantou isso. Então ela pra mim sabia dos Sejanos, fugiu, porque sabia que ele tinha traído, porque na primeira vez pra mim era uma coisa da cabeça dele, eu não entendi pra onde ela foi, se ele conseguiu matar ela, e realmente fica em aberto isso, se ele conseguiu matar ela ou não. Depois no epílogo fala que nunca ouviu falar, talvez ela fugiu e se uniu com os rebeldes, e eu adorei esse final aberto, de pensar o que aconteceu com ela. Então basicamente, primeiro eu achei que era tudo da cabeça dele, ela não sabia, depois eu entendi que ela percebeu que os Sejanos tinham sido traídos por ele, e cantou a música, e os pássaros foram repetindo, ele ficou doido, ele deu um tiro, mas eu acho que não atingiu ela, e ela fugiu. E aí do nada fala depois que ele virou o Snow e que passou, né, que virou um grande cara admirável, enfim. Fala, né, no finalzinho que foi o pai dele que ajudou a formação dos Jogos Vorazes, enfim. Sei lá, gente, foi, olha, uma loucura. Eu queria saber o que vocês entenderam do final. Se vocês quiserem falar nos comentários, eu vou adorar, avisando como spoiler. Mas de certa forma, realmente achei um pouco abrupto, mas foi muito doida aquela parte. Eu fiquei chocada, eu fiquei tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Então gostei muito. O que eu me lembro é isso que eu tenho pra falar. E eu queria saber mais, eu queria saber um pouco mais. Esse epílogo não foi suficiente pra mim. Por mim, poderia ter mais umas 500 páginas tranquilamente. Enfim, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada que assistiu até aqui. A gente divide teorias, enfim, se vocês acharam outros easter eggs, me falem. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like que é muito importante, comentar que me ajuda muito. E muitos beijos. Tchau, tchau!